Fala, tropa! Vamos lá para mais uma correção de redação direto aqui na plataforma. Vamos lá, sem enrolação, vamos analisar aqui. Com certeza essa correção vai te dar vários insights interessantes sobre a sua própria escrita, sobre o que você pode fazer para melhorar a sua redação, com dicas bem objetivas. Vamos lá, então. Vamos lá olhar aqui, ó. Então, essa redação aqui versou sobre o seguinte tema aqui, ó. Deixa eu botar o tema para vocês enxergarem melhor. Ó, o tema é esse tema aqui, ó, 158, lá da nossa plataforma. O tema é o seguinte: a proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Uma pergunta, a banca está pedindo para você se posicionar. Se proibir o uso de cigarros eletrônicos, ou seja, aqueles vapers, né? É a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos? Então, você poderia se posicionar no sentido de que, olha, proibir é interessante, vai gerar efeitos positivos ou não. Proibir não vai adiantar nada, porque as pessoas vão continuar usando, enfim. Então, é essa perspectiva aí do tema que você deveria entender, tá? Eu não li a redação ainda, então a gente precisa ver se o aluno se ateve ao tema. Então, a banca traz aqui 3 textos motivadores, tá? E no final ela reforça a pergunta, né? A proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Beleza, então é muito importante você estar atento ao questionamento feito pela banca para que você não tangencie o tema e nem fuja dele, tá? Vamos lá, vamos ler a redação. É importante fazer essa breve análise aqui do tema para que você entendesse o que deve ser escrito, tá? Vamos ler a introdução aqui, ó. E aí eu vou fazendo os apontamentos aos poucos, beleza? Na ficção A Metamorfose de Franz Kafka, tá? O protagonista ignora sua contestável transformação em um inseto em razão de suas praxes cotidianas. Essa conduta, metaforicamente, dialoga com a argumentação a respeito do uso de vape no Brasil, uma vez que a sociedade negligencia os efeitos provenientes de tal chaga. Veja só, é o que eu sempre falo. A introdução, minha gente, não é para você... Ela tem uma função, né? A introdução tem uma função. Eu vejo muitos alunos tomando... Os alunos que fazem redação de concurso público, né? Tomando como base redações de Enem. Então, eles acham que precisam, que são obrigados a começar a redação trazendo um repertório. Porque os modelos do Enem... Nota 10, em todos os modelos do Enem tem lá um repertório na introdução. Muito cuidado com isso. Porque assim, veja aqui que o aluno, ok, o repertório que ele trouxe é muito bacana. Inclusive é um repertório que está comentado lá no nosso curso, lá na nossa biblioteca de temas comentados. Ok, a forma como ele estruturou o repertório conversa com o tema, conversa com a lógica do tema. Mas perceba que ele usou um espaço muito grande, olha, da linha 1 até a linha 4 para trazer um repertório, tá? E, claro, apresentar o tema ali. E olha só, ele nem traz o tema, né? Na verdade, ele traz o assunto, porque, veja, o tema é a proibição do uso de cigarros eletrônicos, né? É um meio eficaz, tal, enfim. E aí ele traz o tema como se fosse assim, ó. Ele traz o tema como se fosse o uso de vape no Brasil. O tema não é o uso de vape no Brasil. O tema não é o uso de vape no Brasil. Professor, mas o tema fala de cigarros eletrônicos. Tá, mas o tema não é o uso de vape. O tema é... Deixa eu voltar aqui de novo. É importante reforçar essas coisas porque muita gente perde pontos por isso. Ó, o tema é... A proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Então, veja que o tema não é o uso de vape. Tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque o aluno perdeu muito tempo trazendo um repertório, tá? E ele ainda não se posicionou. Como assim, professor, se posicionou? Porque, veja, a banca te faz uma pergunta. E até agora, da linha 1 até a linha 4, eu não sei qual o posicionamento do aluno, eu não sei qual a tese dele, eu não sei qual a opinião dele a respeito da pergunta que está sendo feita, de que a proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos. Então ele não se posiciona nesse sentido de que é a forma mais eficaz e também não se posiciona no sentido de que, porventura, não é a forma mais eficaz. Então veja, ainda não há esse posicionamento. Então é um problema. Quando a gente lê uma redação, você lê a introdução, né? Você enquanto corretor, nós enquanto corretores lemos a introdução e não está clara a tese, é um problema. Então, resumindo aqui a introdução.
O problema é o alongamento demasiado do repertório, tá? Porque a introdução, o papel dela é só trazer o projeto de texto, entender qual a tese do aluno e quais são os argumentos que ele vai usar. Mas vamos lá. Vamos ler aqui da linha 4 até a linha 6 e ver se ele se posiciona a respeito da pergunta, tá? Aí nesse cenário é pertinente um posicionamento a respeito do fácil acesso através da internet e a geração de doenças por meio do uso de cigarro eletrônico como desafios a serem mitigados. Então veja, na introdução não há uma tese. Veja, a banca te fez uma pergunta, vou repetir isso porque é importante, gente. Não acho que eu estou sendo chato demais por reforçar sempre isso. Mas é porque as pessoas não entendem que para escrever uma redação, antes de escrever, antes da escrita propriamente dita, tem um processo. E uma dessas fases é a interpretação do tema. Então tá claro aqui, só eu lendo a introdução, tá claro que o aluno não entendeu o tema. Ele está tangenciando o tema. Porque ele não responde à pergunta que a banca faz. Então, a resposta a essa pergunta é a tese. Então, ele não se posiciona, de novo, em relação à pergunta que faz o seguinte questionamento. A proibição é o meio mais eficaz de se combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Não há esse posicionamento. Como é que seria uma tese? Olha, proibir o uso de cigarros eletrônicos não é o meio mais eficaz. Aí, por conta disso, disso e disso. Então, não há esse posicionamento aqui. Então, de cara, é um texto que aparentemente, e aí além do resto do texto eu vou ter certeza disso, mas é um texto que possivelmente 90% de chance de ser um texto com tangenciamento do tema, tá? Mas bora lá. Aí de início, linha 7, de início, a livre circulação do vape pela rede de computadores emerge como desafio preocupante. A esse respeito, destaca-se a ausência de regulamentação necessária para vender estes produtos e que sejam avaliados os padrões de controle de qualidade. Em resposta a esse contexto, verifica-se uma epidemia de proporções alarmantes, cujo público de classes socioeconômicas e faixas etárias diversas vivencia conflitos de ordem social, sobretudo em sua condição de saúde. Logo, ignorar o aspecto político desse consumo é reproduzir a negligência, e aí faltou aqui um acento, né? E a nossa correção aponta, né? A gente aponta com bastante detalhe por que está errado. Faltou um acento, né? Por se tratar de uma proparoxítona, tá? Vamos lá. Galera, negligência retratada na obra kafkiana. Beleza. Eu retomo o repertório da introdução. Assim, até um elogio aqui ao aluno, né? Muito legal a argumentação que ele traz, né? Ele fala que é difícil combater o uso de vape porque os jovens têm acesso fácil a esses produtos por meio da internet, né? E ele desenvolve e tal, beleza. Só que, repito, a argumentação dele tá boa. Da forma que ele desenvolveu o argumento, beleza. Mas, repito, o problema está lá atrás, porque ele está tangenciando o tema. O tema não é sobre o uso de vape no Brasil, tá? Então, por mais que a argumentação dele esteja bacana, ela não conversa com o tema. Eu tenho um problema de tangenciamento, tá? Desde o início do texto, mas beleza. E assim, ó, o tangenciamento por si só, ele representa aí uns 30, 40% de pontos a menos só por conta disso, tá? Aí linha 14, argumento 2. Linha 14, que é outro sim. O uso indiscriminado do uso de cigarro eletrônico, então não precisava desse do uso, né? Então, o uso indiscriminado de cigarro eletrônico, né? Não precisava desse do uso aqui. Tá duplicado, a gente já apontou isso na correção aqui, tá? Gerando doenças configura um embate a ser repelido. Pronto, ponto, né? Configura um embate a ser repelido. Outro, compreender essa assertiva é reconhecer que um produto que não passa pela fiscalização, pela vigilância e muitas vezes as pessoas não têm a mínima noção do que elas estão comprando e que pode ser extremamente perigoso e danoso. Tá vendo? Ó? Faltou um acento aqui. Deixa eu só ler de novo aqui. Ó. Compreender, linha 15. Compreender essa assertiva
é reconhecer que é um produto que não passa pela fiscalização. O que a gente apontou aqui? Pela vigilância. E muitas vezes as pessoas não têm a mínima noção do que elas estão comprando e que pode ser extremamente perigoso e danoso. Beleza. Assim, vê-se que o uso do vape dialoga com uma premissa legal assegurada pela Constituição Federal de 1988. O dever do Estado em promover condições de saúde a todo cidadão. Aqui eu achei que ficou um pouco confuso, né? Veja só o seguinte, confuso, que a ideia fica confusa. Tá, ele tá falando de quê? O vape que gera doenças respiratórias, mas que doenças são essas? Como combater isso, né? Tá, e tal, o que tem a ver a Constituição Federal com essas doenças? E como é que o Estado deve, sabe, proteger o cidadão? Então, veja, quando eu penso num parágrafo argumentativo, e aí você pode já ver com outro problema aqui na redação dele. Você percebe que o parágrafo argumentativo 2, né, vai da linha 14 até a linha 19, são 5 linhas, basicamente. Aí você pega que a conclusão da redação tem 10 linhas. Então, a conclusão da redação é maior do que o desenvolvimento. Isso é um problema. Porque, veja, o desenvolvimento é o momento de você aprofundar ideias. É o momento de você desenvolver um pensamento crítico, reflexivo, justificar seu ponto de vista, explicá-lo, mostrar as raízes do problema e tentar trazer soluções. E a conclusão em concurso público, ela deve ser sucinta, deve ser objetiva. Então não faz sentido, pensando na redação de concurso público, ter uma conclusão com 10 linhas e um desenvolvimento com 5. Então tá errado. Então, esse é um problema. Então, o desenvolvimento do pensamento dele deveria ter uma abordagem mais detalhada do que a conclusão, tá? E não o contrário. Então, eu tenho aqui um problema. Não há uma regra quanto à quantidade de linhas, mas há uma proporcionalidade. Algo que se refere à razoabilidade. Então, eu tenho que pensar, é razoável colocar 10 linhas na conclusão e apenas 5 no desenvolvimento? Não. Então, tem um problema de desequilíbrio estrutural aí. Agora vamos ler a conclusão. Repito, o argumento 1 ficou bom, bem desenvolvido, apesar de estar tangenciando o tema. Aquilo que ele se propõe a falar, ele falou bem. O argumento 2 achei fraco, achei muito fraco. Apesar de ter trazido esse repertório, mas ele não está muito claro, não há uma clareza muito grande no que ele quer dizer. Um pouco perdido o argumento ali. E agora vamos ver a conclusão para ver o que ele fala aqui. Vou aumentar aqui a tela. Intervir, portanto, nessa realidade requer uma postura engajada e efetiva do Estado. Veja, na conclusão você deve retomar a sua tese, que pela lógica deveria ser um posicionamento em relação à pergunta que o tema traz. Ele não traz esse posicionamento de novo, ele não se posiciona em relação à pergunta. Que pergunta? Vamos lá de novo. Que pergunta, gente? Isso aqui, ó, a proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Tá? Então, de novo, ele não retoma isso na conclusão. E a conclusão deve ser esse momento de você retomar o seu posicionamento e os argumentos que você escolheu para defender esse posicionamento. Então, não há essa retomada aqui. Em algum momento do texto aqui, ó, deixa eu botar aqui de novo. Em algum momento do texto, o aluno fala dessa postura engajada e efetiva do Estado. Ele traz esse argumento aqui? Não há com clareza esse argumento de que o Estado deve se posicionar, deve intervir, enfim. Então pensa o seguinte comigo. Eu não posso trazer uma ideia na conclusão que não está disposta no meu desenvolvimento, nem na minha introdução. Tá? Eu não posso trazer ideias novas que eu não tenha, de certa forma, ainda antecipado no desenvolvimento do texto. Então, a conclusão já começou totalmente equivocada. Por isso que eu falo, gente, a redação não é só sentar e chegar e começar a escrever, não. Você precisa
entender a metodologia da redação, entender a estrutura, que é a introdução, como desenvolver, como concluir, como essas partes se conectam. Isso é importante antes de você escrever. Então, faltou aqui por parte do aluno essa percepção. Faltou interpretar corretamente o tema, faltou a estruturar melhor os argumentos. E aí ele traz argumentos que são pouco desenvolvidos, traz uma conclusão que não conversa com o resto do texto. Então tem um problema sério aqui, ó. Intervir, portanto, nessa realidade requer uma postura engajada e efetiva do Estado. Assim, compete ao Ministério da Saúde ampliar ações legais que garantam o tratamento dos usuários do vape, a exemplo de programa Recomeço, sediado no estado de São Paulo. Tal feito será assegurado por acompanhamento multiprofissional ao dependente químico e a seus familiares, com ações de identificação de cada paciente e do reconhecimento de suas particularidades. Soma-se a isso, é necessário que tenhamos, aqui ó, não se pode usar a primeira pessoa, né? Tenhamos é a primeira pessoa do plural, não se pode usar. E aí o corretor também faz uma outra observação, né? Aqui sobre o erro que ele cometeu. Tenhamos, por parte do governo federal, fiscalização e regulamentação ou uma proibição efetiva, tais como, tal. Enfim, ó, eu não vou nem ler o resto, só para que você entenda o seguinte. Na redação de concurso público, você não tem que estar preocupado em minudenciar a conclusão com propostas de intervenção nesse nível de detalhamento. Você não está fazendo Enem. O aluno aqui usou a metodologia do Enem para a conclusão. Entendo, às vezes o cara estudou redação lá na época do ensino médio e ele se baseou nisso. E, novamente, ele não estudou a teoria de redação para concurso público. Em concurso público, o foco é na introdução e no desenvolvimento. A conclusão é uma mera retomada da sua tese, dos seus argumentos, uma breve contextualização ali, um breve prognóstico ou apenas uma proposta de intervenção. É algo bem simples, tá? É algo bem simples. A conclusão de concurso público é simples. Então veja, mais um problema, além dos que eu já apontei. Interpretação errada do tema, ou seja, tangenciou o tema. Um desenvolvimento, uma argumentação frágil, uma conclusão que também não se adapta ao tema e também desenvolve ideias que não estão antecipadas durante a introdução e desenvolvimento. Então, essa redação aqui é muito representativa do que eu sempre venho falando. A redação de concurso público exige uma preparação específica. Você precisa entender como estudar a redação para concurso público, o que é que ela quer de você, quais são as leituras que deve fazer, quais são as possíveis abordagens e como escrever do zero no passo a passo. E é isso que a gente ensina aqui na plataforma. Esse aluno, ele recebeu aqui, ó, essa correção, tá? Ele recebeu essa redação corrigida no passo a passo aqui. A gente corrige tudo no passo a passo, tá? E ele recebeu a nota. Então, a nota aqui ele recebeu foi 600 pontos, né? 600 pontos de 1000. 0 a 100 ou 0 a 1000, ele recebeu ali 60% dos pontos em virtude desses erros aí, tá? A gente considerou o esforço do aluno, tá? De mandar o texto para correção, porque não é fácil escrever e tal, desse tempo para se esforçar ali, mas a gente também apontou que ele precisava melhorar. E é assim que ele vai evoluir. Na próxima redação ele já vai se atentar melhor à interpretação do tema. Um erro que ele cometeria lá no dia da prova, agora ele não comete mais, porque ele recebeu um feedback positivo. Então, galera, é isso aí. Um forte abraço. Se você gostou do vídeo, dá o like e se inscreve no canal para que a gente possa evoluir junto. Valeu!